A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, estou aqui outra vez trazendo a sua palavra. Hoje é um domingo lindo, um domingo ensolarado, lindo, um dia que Deus nos proporcionou, e você aí deve estar com sua família, ou se você está aí debaixo das asas do nosso Altíssimo, que esse dia seja especial para você também. Amém? E Ele trouxe uma palavra, e talvez você esteja precisando exatamente dela hoje. E hoje ela se encontra no capítulo 6 de 2 Samuel, e do 20 ao 23 eu vou ler para você. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quando as servas de quem falastes, delas serei honrado. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? A palavra é essa. Nós vemos aqui nessa passagem, né? A gente já viu falar muito sobre ela. É uma passagem que nos traz uma mensagem de inveja, uma mensagem de ciúmes, uma mensagem de falta de dedicação e amor a Deus. São muitas mensagens que passam só esse trechinho, esse texto aqui, sobre Mical. Mical era filha de Saul, né? Então ela não tinha a mesma devoção que Davi, ela não tinha aquele grande amor por Deus como Davi tinha. Então Davi casou-se com ela, e quando Davi aqui trouxe a arca, Davi veio sem camisa, todo faceiro, dançando, feliz porque tinha trazido Deus de volta para Israel. E ele começa a comemorar aqui, faceiro, feliz, com todos na volta. E ela fica enciumada, e ela tem opinião como o pai dela teve. Ela se importou com a opinião dos outros. Ela não se importou com o que Deus poderia estar sentindo com aquela alegria toda de Davi. E Davi não se importava com ninguém, com a opinião dos outros. Davi se importava com o que Deus pensava dele. E assim nós temos que ser também, assim Deus quer que nós sejamos também. Que nós não nos importamos com a opinião dos outros, porque tem pessoas que elas ficam observando que você só vai na igreja, que você, o modo de como você adora Deus, até pessoas que cuidam você na igreja, o modo de como você adora, de como você se porta, e a sua devoção a Deus, debocham, riem. E isso nada importa, porque o que importa é o que Deus está pensando de você. E com certeza Deus está gostando da sua adoração, assim como Ele gostou da de Davi nesse dia. E aqui o fato
fato de Mical não ter dado filhos a Davi, aqui nos estudos dizem que foi mais por causa que Deus prometeu a Davi dar eternamente o trono, né? Que o trono seria a todos de Davi, tanto que Jesus foi descendente de Davi, né? E foi rei para sempre, como Deus prometeu a Davi, que todos seus filhos teriam que andar debaixo da lei dele, claro, né? Ele não tinha que ser. Muitos filhos de Davi tiveram um fim muito triste, trágicos até, mas se andassem como Jesus andou como Deus pediu para que ele andasse. E Jesus foi rei para sempre. É o nosso rei eternamente. Será nosso rei. Então, essa passagem aqui, você deve estar sofrendo aí com alguém que está com inveja, não sei se é algum parente, algum amigo, algum irmão da igreja. Tem pessoas que são assim, mas você não deve ligar, você não deve perder sua alegria de adorar a Deus, assim como Davi não perdeu. Davi estava aqui muito feliz, trazendo Deus para dentro da cidade. E nós ficamos felizes de trazer Deus para dentro da nossa casa, de saber que nós estamos com Deus, de saber que Deus fala conosco. Foi tão lindo ontem, gente, eu fui na igreja ontem e Deus tinha dito para mim ir, eu fui e eu recebi uma palavra dele, uma palavra confirmada que era para mim, e eu fiquei muito, muito emocionada, muito feliz. E isso é a coisa mais linda que tem, sabe? A gente saber que a gente está tendo Deus, que daquele Deus, esse Deus da Bíblia, esse Deus de sempre, esse Deus vivo, Ele está conosco, Ele fala conosco, Ele ouve nossas orações, Ele responde nossos pedidos, nosso clamor, Ele responde, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus presente. O Espírito Santo que habita em nós sabe tudo que sentimos, sabe tudo que precisamos, sabe tudo que queremos. Ele vê tudo que fazemos, desde que levantamos até dormir. E Ele sabe de todas nossos anseios, nossos desejos do nosso coração. Então, quando a gente recebe assim, uma palavra de Deus, a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz, tal como Davi. A gente volta para casa, eu voltei ontem para casa tão feliz, sabe? Porque é tão bom quando Deus responde nosso questionamento, e nós questionamos sim, e Deus quer isso de nós, Deus quer nós no profundo. E o que é o profundo? É você fazer essa entrega total de você, você contar, conversar com Deus como fosse seu pai, e contar lá do fundo tudo que você sente. Não é fazer uma oração superficial, uma oração cheia de palavras normais, palavras as mesmas. Não, é conversar, botar para fora todo aquele seu anseio, botar para fora o que você está sentindo com sinceridade. Você não precisa ter vergonha. A sinceridade, Deus quer que você tenha sinceridade para Ele poder agir na sua vida. Então, você não pode se mascarar para Deus.
Você não pode se mascarar na hora da oração, ficar falando aquelas palavrinhas de sempre ali. E isso não é o profundo. O profundo de Deus com você é você se abrir totalmente na oração. E você contar tudo que você está sentindo lá dentro. E chorar, ou rir, ou perguntar para ele, ou fazer questionamento. Ele quer sim, ele sabe que isso é normal, ele quer que você haja normal com ele. E nós, às vezes, a gente trata ele com muito respeito, claro que a gente tem que tratar sempre, que nem nosso pai, mas Deus mais ainda, aquele respeito de rei, de soberano, mas não é assim que ele quer conosco no nosso secreto. Nosso secreto, nós temos que baixar a cabeça, chorar, pedir, agradecer, mas como se ele fosse nosso pai e não o nosso rei. Isso ele quer, a nossa intimidade profunda é essa. É você ter aquela liberdade com ele, de colocar tudo que você está sentindo para ele. E ele vai resolver todas as suas coisas, todas as pendências, todas as coisas que você não pode estar respondendo. Você vê aqui que Davi respondeu. Ela era mulher dele, ele respondeu. Mas nós, muitas vezes, Deus não quer que respondamos, Deus quer que deixe tudo para ele, para a gente não se igualar a pessoas que pensam assim. Porque é errado, então Deus não quer que fizemos coisa errada. Então nós temos que ficar em silêncio. Porque nós temos nosso íntimo, nosso coração, que a gente fez aquilo com pureza, com inocência. E é isso que Deus quer de nós, né? Amém, gente? Então trouxe essa mensagem para você. Se ajudou, deixa aí seu joinha, seu comentário, inscreva no canal. Vamos levar a palavra de Deus a todas as criaturas. Quanto mais você compartilhar, quanto mais você ajudar aí, ou deixar seu joinha, um comentário, mais é passado adiante. Mas vai para as pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. E você vai estar cooperando com isso. Amém? Glória a Deus. Que Jesus conceda um dia lindo e maravilhoso para você hoje. Amém? Fiquem na paz do Senhor.